Oi, gente, eu sou a Clara. Oi, eu sou a Desirê. Oi, eu sou o Pedro. Oi, eu sou a Thelma e nós somos do Papo da Ponte. Tudo bem com vocês? Já estava com saudades. Gente, hoje o tema, para variar, é polêmico, mas é delicioso. Adolescência, entre 8 e 80. O que será esse 8 e 80? Né? Que extremos que a gente pode retirar da adolescência? Eu vou ler para vocês uma parte de um comentário do Aberasturi, um teórico que fala muito sobre adolescência, conceituando a adolescência para a gente aqui. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A adolescência se configura, então, como um período de experimentação de valores, de papéis sociais e de identidades, pela ambiguidade entre ser criança e ser adulto. O jovem está apto para a procriação, para a produção social e para o trabalho. Porém, a ambivalência da sociedade quanto à possibilidade de efetivação dessas aptidões faz com que ele adquira um status intermediário e provisório e passe a ser tratado de forma ambivalente, como criança e como adulto. Aqui começa o nosso Papo da Ponte. Pedro, o que a gente poderia falar um pouco sobre a questão da adolescência, principalmente aqui no Brasil? A gente pode ver que a adolescência é um período de transição entre a infância e a vida adulta. E nesse período de transição vai acontecer os impulsos de desenvolvimento, sejam eles biológicos, né, fisiológicos, do corpo, desenvolvimento mental, a maturação mental, emocional, que também envolve um pouquinho do mental, né? E também vai ser a maturação sexual, onde a pessoa está se tornando um adulto fisicamente, né, novamente. E também vai envolver muitas questões sociais, onde o adolescente, né, ele vai ser confrontado com essas questões sociais e culturais e vai tentar se colocar nesse mundo, tentando se estabelecer nesse mundo, ao mesmo tempo que ele tenta preencher essas imposições culturais que a nossa sociedade dá, né? Sim, é muito complicado para o adolescente, né? Apesar de experimentar e ter mais autonomia do que a criança, né? A pressão é muito grande, né? Pressão... muito adulto para ser criança, muito criança para ser adulto. Boa analogia. Isso aí. E a questão do limite, assim, o que é no Brasil reconhecido como adolescente, né? Como que eles fazem esse limite cronológico, geralmente, pela idade, né? Como que é isso? A gente tem os dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que vai definir a adolescência entre a faixa etária de 10 e 19 anos, e aí a gente usa para esses fins mais estatísticos e políticos, né, para considerar quem é adolescente, né? Mas a gente também tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele vai definir criança como os indivíduos que até completarem 12 anos, e a partir dos 12 anos até os 18 anos seriam os adolescentes. Em alguns casos mais específicos é considerado até os 21, mas normalmente até os 18. E aí a gente vê que a partir dos 16 a pessoa já pode votar, o voto opcional, né? O voto facultativo. Facultativo. E aí a partir dos 18 começa a ser obrigatório, porque aí passa a ser um adulto, né? O indivíduo passa a ser considerado igual adulto. E a gente tem um conceito que a gente usa bastante também, especialmente para questões legais, né? Que é o conceito de menor, que seriam aqueles que são menores de 18 anos. Ou seja, questão mais penal, não são né? adultos. Isso. Responsabilidades. Não são adultos, aí os menores de 18 anos são considerados
como adolescentes e, nesse caso, de menor. Sim. E acho que vale também a gente lembrar que a adolescência ela vai começar com essa questão da puberdade, de mudanças corporais, mentais, emocionais, e vai se dar com o indivíduo gerando sua personalidade, né? Ele vai enxergar o mundo, ver como ele influencia o mundo, como o mundo influencia nele, e aí ele vai começando a ter sua independência, tanto pessoal quanto econômica, e aí para assim se caminhando, né? Fazendo esse caminho para a vida adulta. Apesar que está cada vez mais difícil da gente caminhar nessa vida adulta aí, principalmente economicamente falando, né? Sim. Queria também citar, aproveitar o gancho do Pedro, né? Citar que o adolescente, a gente tem que entender que essa fase de transição é uma fase muito dura, porque ele perde o corpo de criança, né? Tem algumas perdas aí, né? Então ele perde o corpo de criança e ganha aquele corpo que a gente fala que é uma pessoa um pouco atrapalhada, aquela mãozona grande, né? Aquele estirão. Então ainda nem está adulto, formado, né? Aquela autoestima baixa, aquelas espinhas, né? E não tem mais aquele corpo de criança, né? Então tá tudo se formando. Para as meninas também é muito complicado, porque vem a primeira menstruação, toda uma questão hormonal, né? Então, a possibilidade da gestação, que é uma preocupação que uma criança não tinha. A sim, descoberta da vida sexual. Quando começa a questão de experimentar essa vida sexual, né? Também é um tema até bom, viu, Clara? No próximo da gente falar sobre a gravidez na adolescência. Isso dá uma pauta, né? Nossa, Eu acho que é legal a gente até... perdão. Pode falar, Pedro. Eu ia comentar Nosso último tema foi sobre luto, e a transição da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta, a gente passa por lutos, né? O luto do convívio, do que era ser criança. É tudo muito intenso. Tudo muito intenso. É uma perda. As responsabilidades mudam, né? O que os pais, as pessoas que até esse momento são as mais próximas de você, elas esperam de você, entendeu? A criança é cobrada de um jeito, quando você é adolescente, você já é cobrada de outro jeito, até começar a tomar responsabilidades, a escolher a sua profissão. E muitas vezes essa escolha é feita no final do período da adolescência. O adolescente é pressionado, né? Muitas vezes, a assumir posturas adultas, né? Escolhas que não são as que ele quer. E aí começam são escolhas relevantes. Os maiores conflitos, né? Talvez ele ainda não esteja tão maduro, né, para essa escolha, e às vezes ele sabe exatamente o que quer, né? Outra perda também, que eu acho importante a gente falar, é que ele perde aqueles pais heróis, aqueles pais que não tinham defeitos, que eram maravilhosos, mitológicos, né? E que daí eles começam a enxergar os pais como pessoas humanas, frágeis, que erram, né? E aquilo dá ele é que sabe, né? O pai e a mãe já não sabem mais. Então, exatamente, é uma fase que os pais passam a serem confrontados, né? É um conflito muito grande, né? Interno e externo. E aí a gente vai agora começar a falar dos adolescentes que a gente está chamando aqui de 8, né? Que são os adolescentes que saem de casa para trabalhar e assumem muitas responsabilidades muito novo, né? Com uma idade assim muito novo. E quem que vai explicar melhor para a gente sobre isso, como que é isso, é a Jezerê. Jezerê, ajuda aqui a gente. Quem são esses adolescentes 8? Então, hoje a gente vai falar das meninas modelos, ator ou cantora. Geralmente muitas meninas têm esse sonho desde novas e elas saem muito cedo de casa. E os meninos que saem para jogar futebol ou para ser cantores, na maioria dos casos.
é muito comum, né, que na adolescência ou ainda na infância, muitas meninas têm esse sonho, né, de ser modelo, de ser atriz, até porque assiste muita televisão, vê o glamour, vê na revista aquela menina perfeita, e é um sonho muito comum entre as meninas e os meninos, no caso, menino jogador de futebol. Eu acho E aí, interessante pontuar, desculpa dizer, eu só acho falar. legal que é legal a gente pontuar esses padrões de profissões que eles seguem, são justamente as profissões que não são convencionais, no sentido de ter que estudar para, né? Estudar a princípio, no caso, fazer uma faculdade ou alguma coisa da escola, que aí geralmente ganhando, as pessoas... né? Tem aquele glamour que vai ganhar muito dinheiro, né? Isso é. E aí, geralmente, quando é uma profissão convencional, os pais acabam ou indicando ou auxiliando em algumas coisas, não que eles não auxiliam, né, nesses casos, mas acaba sendo mais influenciado, né, no caso. Uhum. Nesse caso, tipo, a pessoa ainda tem mais o suporte dos pais, porque ela pode ainda morar com os pais, ou ela se prepara para isso, ela tem o suporte de um adulto. O que acontece em muitos casos de meninas e meninos que saem de casa é porque eles, na verdade, eles saem da sua família, muitas vezes muitos moram no interior e eles têm que se deslocar para as maiores capitais, né, que geralmente é São Paulo ou o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro mais para ator, São Paulo mais para modelo, que é a capital da moda do Brasil. Então, saem muitas meninas dos interiores e vão para essas grandes capitais. Um contexto muito diferente, né? Isso, e larga toda a família. Muitas não têm família que moram perto. E elas saem 14 anos, de 14, 16 anos. Essa é uma faixa etária que elas começam a carreira. Os meninos também, né? Nessa faixa etária, para fazer, eu não lembro agora como que é que eles falam, para selecionar os jogadores de futebol, né? Então, isso foi o que aconteceu comigo. Eu fui modelo, eu saí de casa com 16 anos, no interior de Santa Catarina, e fui morar em São Paulo. Eu morava em São Paulo, numa casa de modelo com 15 meninas de 14 a 17 anos. A agência colocava todas as meninas menor de idade para morar nessa casa e todas moravam juntas. E o que acontecia? A gente sabe, os padrões da moda, eles são bem exigentes, que você tem que manter uma medida de cintura, de quadril, e é uma medida que você tem que manter, entendeu? E você muitas vezes não consegue manter essa medida com uma alimentação saudável. Então, a menina que tem pouca estrutura psíquica ainda, que está em desenvolvimento psíquico, então ela não tem um emocional forte, então ela acaba se abalando, ela acaba se deprimindo. Então, eu vi muita casos de abulimia, de anorexia, que as meninas tomavam laxantes para evacuar, para emagrecer, ou forçavam um vômito para emagrecer, principalmente quando era semana de moda, ou fazia uso de cigarros, porque dizia que tirava a fome. Então, elas faziam de tudo para perder medidas, mesmo que esse tudo seja extremo para a saúde dela, mesmo que isso estivesse fazendo mal para elas, elas preferiam fazer isso, mas não queriam deixar esse sonho de lado. A gente tem um relato aqui de uma ex-modelo cearense, Delene Mourão, de 20 anos. Ela colocou um desabafo, né, que chocou a internet. Desabafo, porque não quero mais ser modelo. Ela expôs os problemas que passou durante a sua curta carreira na agência da Joy Model, que é de São Paulo. Ela ressaltou a pressão recebida para ter um corpo padrão, para usar drogas e remédios para emagrecer. E ainda relatou casos de assédio sexual. Também é muito comum nesse meio de pessoas que tentarem te assediar sexualmente para você conseguir o trabalho mais fácil. Assim,
é um ramo muito difícil, né? É como você disse, tem um glamour, né? Um sonho, mas ali para você chegar naquela passarela, ninguém sabe o que a modelo passa, né? E tão jovem, eu não sei tão despreparada ainda. Eu não sei como que a moda ainda tá com esse padrão, né? Para uma coisa que não é saudável, né? Não é real. Porque pouca gente tem a genética de ter uma estrutura de quadril tão fina para manter aquelas medidas. Então, muitas meninas, para manter essa medida, elas usam o extremo. Tudo que elas podem, e isso faz muito mal para o corpo delas. Entendeu? Até dietas malucas, até dias sem comer. E faz mal psiquicamente, né? Você vai pegar também. Pessoas que acabam, se frustram na carreira, né? Não conseguir, depois, na fase da adolescência, para uma fase adulta, conseguir se refazer, uma nova profissão, né? Então, é muito difícil, né? É muito legal você ela acaba se frustrando, né? Porque, tipo, era o sonho da vida dela, mas ela não tá conseguindo, ela tá fazendo de tudo, ela tá vendo que ela tá se prejudicando, então ela fica frustrada. Isso leva à depressão, à ansiedade, aí ela pode começar a fazer automutilação, ter ideações suicidas. E o quanto isso não repercute na vida adulta da pessoa, né? Sim, eu acho legal até a gente apontar que, além todas essas questões que passam para se manter nesse padrão, a questão da alimentação é importante para a gente manter uma saúde mental, né? A gente precisa ter nutrientes para o nosso corpo e a gente precisa ter nutrientes para o cérebro funcionar bem. E aí você passa por questões que te abalam mentalmente, emocionalmente. Seu cérebro não tem nutrição suficiente para ele funcionar como ele deve. E aí é um problema junto com outro problema que causa um problema maior. E aí vai se dando, e não é à toa que muitas questões aparecem, né? Sim. Então, assim, achei muito legal, Jezere, até trazer esse caso, né? Trazer essa experiência sua. Porque a gente tem experiências mesmo na vida, né? A gente passa por coisas e isso vai nos tornando psicólogos melhores. Né? Porque quanto mais experiência... A minha ideia inicial de ser psicóloga justamente foi dessa experiência. Dessas experiências que eu vivi com essas meninas, de ver a bulimia, a anorexia e querer ajudar de algum jeito. Foi assim que eu pensei em entrar na faculdade de psicologia. Que legal, tá vendo? E hoje você está aqui, né? Então, e que tantas pessoas que a gente pode ajudar na nossa profissão, né? Então, sou suspeita para falar. Parabéns de ter pego, né? Que eu acho isso muito bonito quando a gente ressignifica. A gente sempre fala essa palavra, né? Transformar. Então, por exemplo, é tão bonito ver, né? Dentro de uma dificuldade ali, vendo a dificuldade de tantas pessoas, né? Falar, não, eu vou fazer gostaria de poder ajudar. Fazer uma faculdade, né? E hoje está ajudando. E hoje está, de uma certa forma, eu não gosto de falar ajuda, porque fica parecendo uma coisa assistencialista. Não é assistencialista, mas não contribuindo tem também, não né? ajudar. Porque é ajudar, contribuir, caminhar, né? Então, parabéns, assim, achei muito legal. E eu queria também que você falasse um pouco dos meninos, da questão do futebol, né? Os meninos também, eles... Peraí, desculpa mesmo. Antes de tudo isso, é importante falar que tudo isso as pessoas passam longe dos pais. Longe da família, às vezes de um irmão mais velho, de um qualquer responsável, de um né? amigo que realmente já era amigo ali, de uma escola que estudou a vida inteira. Então a pessoa, além de toda essa pressão, a pessoa está completamente perdida. Desculpa, eu queria falar isso porque os pais, né,
são muito importantes nessa direção, né? Uma coisa é você morar em São Paulo com 14, 15 meninas, outra coisa é você morar em São Paulo com a mãe. Lógico que não é toda mãe que pode, eu não estou falando aqui do quem pode, do que não pode. Estou falando que seria ideal, né? A gente sabe que muitas vezes não é assim. Até porque com a supervisão de um adulto, ele vai ver a sua alimentação, ele vai ver que ele está vendo isso de fora, ele vai ver que você está se prejudicando ou não, ele vai poder te dar conselhos. Sintomas, né, de transtornos como a depressão, ótimo. Só queria falar isso que eu achei muito relevante. Porque você morando na casa de modelo, a agência está preocupada em não ganhar pão dela. Tipo assim, vou eles não se responsabilizam, não é? Todas. Isso. Mas eles, o que eles querem é o ganha-pão deles e as meninas que conseguem manter as medidas, entendeu? Não existe nenhum termo de responsabilidade por parte deles? Com 16 anos você é emancipada, então eles não é um bom ponto. Então eles não se responsabilizam, você assina por si. As menores, eu não acho que tem um contrato de guarda, eu não sei porque eu saí de casa com 16, então eu fui emancipada. Certo. Entendeu? E é importante falar também que muitas meninas, elas desistem do estudo. Eu terminei o ensino médio, eu já morava tem isso, sozinha. conciliar com a escola, claro. Muitas meninas não terminam, param de estudar para seguir essa carreira e não conseguem conciliar o estudo com a carreira de modelo. Muitas por não ter maturidade também, por morar sozinha, porque a gente sabe que adolescente às vezes tem preguiça de estudar, precisa estar lá no pé dele para ele estudar, Exatamente. Entendeu? Aí o adolescente morando sozinho, para ele é muito fácil desistir. Isso é um problema sério. Um contexto desse. Vamos falar dos meninos, dos nossos futuros jogadores de futebol? Eu lembrei o termo, é peneira. Eles fazem a peneira. Peneira. 14, 16 anos, eles vão jogar em... Não conhecia. Eles costumam sair também nessa mesma faixa etária, de 14 a 17 anos de idade. E os clubes geralmente têm alojamento para os meninos da categoria deles. Até teve um incidente que foi bem conhecido, né? Que foi o do Flamengo, né? Do Ninho do Urubu, que foi aqui na cidade do Rio de Janeiro, que deixou 10 meninos mortos e 3 gravemente feridos numa madrugada, que o ar-condicionado pegou fogo. Eu me lembro disso, sim. Foi ano passado ou retrasado, não, gente? Acho que foi fevereiro de 2019. 19, ano passado foi. Tragédia. Esses meninos estavam nesse alojamento do clube e todos menores de idade morando junto nesse alojamento para fazer os treinos do clube. Então, eu acredito também que tenha as mesmas exigências, né, de manter um padrão físico, só que eu acredito que eles devem ter uma boa alimentação, né, porque eles são da área de esporte, então é obrigatório. Uma alimentação mais saudável, mas eles praticam muito esporte. Às vezes o desenvolvimento dele ainda não está completo, às vezes eles estão nesse estirão do crescimento. E às vezes a gente vê um clube bom, né, como o Flamengo, ninguém pensa que isso vai acontecer, né? A gente trouxe como um caso extremo para mostrar que a criança, mesmo num lugar que parece seguro, né, está longe dos pais, mas está no alojamento, parece que está seguro, não está. Porque a gente não tem como se proteger de tudo que pode acontecer, né? Infelizmente, eu não sei como ficou isso, também não é para isso que a gente trouxe, né, isso de volta. A gente não, eu sei que na época eles não tinham, não sei, as questões de funcionamento lá para isso, né? Eu não sei como que isso ficou, né, com as famílias, enfim. A gente sente muito, mas é para entender, né? Eu vejo às vezes a mãe, ela para a vida dela, da mesma maneira que eu vejo a mãe parando quando o filho tem um diagnóstico, né? Tem falar de TEA que eu, né? Mas tem todos os diagnósticos, né?
que uma criança, às vezes neurológicos, que a criança paralisia cerebral, microcefalia, e aí vai, né? A mãe para a vida, para. Se ela está trabalhando, ela sai do trabalho, se ela está estudando, ela e fica atrás da criança para fazer os atendimentos. É o que eu vejo muitas vezes os filhos que a família pode, né? Porque geralmente são famílias também que não tem condição financeira, mas que pode estar levando para o treino, sai do treino, vai para não sei aonde, volta para não sei aonde, vai para o nutricionista, volta, toma isso, toma aquilo. Então, assim, não é fácil nem para a família, muito menos para o adolescente, né? Eu acho que essa vida do 8 é uma vida com muita pressão e, assim, são poucas pessoas que a gente vê na mídia, né? Crianças que começaram a trabalhar em filmes, apresentadores e que depois tiveram estáveis. São poucos, né? A maioria a gente vê que ainda tem algum tipo de problema, né? Mesmo os atores americanos, né? A gente vê muita criança que depois tem sempre algumas coisas que eu vou falar aqui, que, né, o que pode ocorrer quando a gente tem um desequilíbrio dessa fase de criança para adolescente, como se fosse um adulto e com tanta pressão, né? Porque o menino tem que ser escolhido um entre tantos. Uma modelo com 14, 16 anos, quem é essa modelo? Entre tantas ela tem que fazer, castings. Isso, para cada trabalho é um casting. E aí praticamente todas as agências de São Paulo. E quantas meninas que você tem? Até chegar lá em São Paulo ainda tem... É um processo ainda bem grande, entendeu? Para ser aprovado pela agência. Então, você recebe muitos nãos até você receber um sim. É muita frustração, né? Eu acho que, lógico, assim, a gente tem que se frustrar na vida, né? Para a gente poder crescer. Mas frustração demais, né? Nada que é demais faz bem. Então, o que pode ocorrer? E é muito importante o apoio do adulto, suporte, né? Exatamente. Porque você, quando é adolescente, você ainda precisa de um suporte de um adulto. Porque você se frustra e você geralmente não sabe que direção tomar. Então, para isso que o suporte do adulto, para dar um conselho, é necessário ainda na adolescência. Sim. A pessoa está em formação, né, ainda, em todos os aspectos. Sim. Então, o que pode ocorrer quando isso não, né, acontece, isso tudo que a gente está conversando aí? Com o adolescente. Abuso de álcool e drogas, transtornos alimentares, principalmente nas meninas, né? Anorexia e bulimia, compulsão, né? Para você poder compensar essa angústia toda que você está sentindo, essa pressão. Então, você compra, você come, né? E daí você vomita porque você não pode comer. Transtornos de ansiedade e depressão. Automutilação, também nessa questão de compensar a angústia, né? A dor física, né? Ela tira aquela dor da angústia naquele momento, momentaneamente, né? Então, ideações suicidas e pode chegar à tentativa de suicídio. Isso que eu estou falando não é, às vezes, pode acontecer às vezes na adolescência, mas o que eu estou falando não é só na adolescência. Isso pode se desenvolver na fase adulta. O transtorno, quando desenvolve na fase adulta, ele não começou ali do nada, né? Ele está vindo. Então, por isso que a gente fala muito na questão da prevenção, né? Terapia é uma prevenção, alimentação é uma prevenção, o sono é uma prevenção. Conforme você passa pelas coisas da vida, né? Como trabalhar isso dentro de você, para que você... O adolescente tem uma demanda muito grande ainda de ser aceito, né? Isso faz com que ele tome atitudes assim drásticas para ser aceito não só, como a Desiree trouxe, assim, esteticamente no contexto de um trabalho como de modelo, mas ser aceito em grupos. O grupo, ser aceito, ser acolhido pelo grupo é uma necessidade que está acima, às vezes, de necessidades fisiológicas. É como se fosse uma necessidade fisiológica de sobrevivência para o adolescente.
E o E adolescente... ele está disposto a fazer altas renúncias em função disso. Sim. E o adolescente é muito impulsivo, né? É muito impulsivo, Então, sim. ele tem sempre aquela frase assim... se eu falasse essa frase, se eu falar, não, eu vou falar. Daí você vai me falar se é um adulto, se é um senhor, um idoso, é um adolescente falando. Isso Mas nunca... eu acho legal a gente... Espera só um minutinho, Pedro. Isso nunca vai acontecer comigo. Vocês acham que é quem falando? Adolescente. Adolescente. Adolescente nunca vai acontecer com ele. Desculpa, Pedro, pode falar. Nada, é que eu acho legal a gente dar uma justificativa, porque a gente às vezes fica jogando pedra, bem entre aspas, e aí fala adolescente é isso, adolescente é aquilo, mas o adolescente é impulsivo, é teimoso, é inconsequente, mas é porque o cérebro está em desenvolvimento. As coisas estão sendo formadas, faz parte. Está tendo uma Ele está em injeção de formação em todos os hormônios, aspectos. e aí o E cérebro ele está dele não descobrindo funciona o do jeito mundo. ainda E ele junto está com isso, né? tentando, Então a gente tem que parar de, às vezes, de julgar um pouco, tentar entender um pouco mais também. Como eles mesmos dizem, ninguém me entende. A gente Sim. pode começar a tentar. Mas Acolher, né? Eu não tô julgando Acolher. adolescente, não, tá? Eu só tô falando que eles são mesmo impossíveis. Sim, não. E eles podem, por causa disso, como a Clara falou, para entrar numa turma sem se identificar, né? Tem identificação com o grupo, que era até uma coisa que eu ia falar, eu esqueci, deixei passar. Achei super importante você falar isso do adolescente, mas eles podem fazer racha, né? A questão da gravidez, a questão de tantos acidentes que a gente vê por aí. Então, assim, é importante eles entenderem, eles não vão entender isso, porque eu fui adolescente. E a gente não entende isso, a gente realmente acha que não vai acontecer com a gente, que tudo bem, que pode, né? Tem uma que a gente pode provar, né? Tem uma onipotência, mas assim. Exatamente, uma onipotência. Mas é importante os pais aí entrarem nisso, né? Que foi o que o Pedro e a Desiree falou, que é dar o suporte, né? Estar por perto, mesmo que o adolescente não queira falar com o pai, não esteja nem aí, mas, né? Tentar essa comunicação, né? Não máximo, né? Como a gente sempre fala do filho, acompanhar na medida do possível, né? O adolescente, principalmente nessas questões de trabalho, a relação da confiança, né? O Pedro também fala muito dos adolescentes. Acho que o Pedro já escreveu algumas coisas sobre a questão do vestibular, né? Trabalha também com adolescentes. Então, assim, ele tem uma visão desse outro lado dos adolescentes, né? Do que os adolescentes estão, vamos dizer assim, reivindicando. Né? Então, assim, essa questão de ser julgado tem uma relação de confiança aí muito complicada. Porque tem pais que entram no celular dos filhos, nos computadores, e a pessoa se sente muito invadida. Outros adolescentes, os pais não olham, não faz um tipo de, vamos dizer assim, de limite ali do que pode ser visto ou não. E as crianças podem se encrencar, né? Então, assim, a medida disso é muito difícil, né? Os pais se perguntam, né? Mas eu deveria ter olhado, né? Eu deveria ter visto, ou não, né? Quando acontece alguma coisa, se sentem culpados porque não fizeram, então outros fazem demais, tiram a individualidade do adolescente, né? Então, esse limite é muito tênue, né? Essa relação de confiança, porque adolescente tem uma fase, né? Não sei se todo adolescente é assim, mas tem questões que mentem, né? Porque no final o adolescente vai fazer o que ele quer. Né? Eu acho legal a gente lembrar que a gente tem que, é justamente isso que acabou de falar, então, não ser muito extremo, nem no cercear tanto, nem no liberar tanto, porque se você cercear tanto,
vai ter um impulso de liberdade. Se você liberar tanto, vai ter um impulso de segurança, de base. Então, os extremos sempre podem tender a um desenvolvimento que ele seja pendido para algum lugar. Equilíbrio é sempre importante. Teoria da ferradura. Essa base que você está falando, Pedro, quando solta demais, é uma ilusão essa base, né, pro adolescente, porque na verdade ele está solto. Ele está igual um boneco, ele não sabe o que ele faz, né? Ele não sabe o que faz, fica perdido e ele sente às vezes até a necessidade de ter um limite, né? Exatamente. É uma das demandas dele. É um limite, como você falou, né? Mediado, porque quando a gente tem uma pressão de estar muito gente confiscando, vendo, pressionando, só faz mal para a pessoa, para o adolescente, né? E eu sempre falo pode falar. De meme. Eu sempre trago algum meme que a gente vê na internet por aí. Eu nem sei se eu já contei isso num podcast anterior, mas tem aquele que fala que tem as imagens, né? Aí tem pais muito cerceadores, muito restritivos, criam filhos muito soltos, muito fora do padrão, no sentido de meio hippies na vida, né? Quero ser livre, quero ser do mundo, da natureza. E aí pais que são nesse estilo de hippie, sou da natureza, você é livre para fazer tudo que criam filhos que são certinhos, mais conservadores. E aí a gente consegue Isso ver acontece com muita frequência. Né? Muito. E você vê o porquê, né? Bem na transição da adolescência aí, os conflitos com os pais, né? E como os pais querem. Legal que eu vou fechar esses pontos importantes que a gente está falando de dar suporte ao jovem, né? Que é estar perto, acompanhar na medida do possível, a relação da confiança. E, por último, tem muito a ver com o que o Pedro falou. Não criar expectativa do que o adolescente tem que ser, do que ele tem que entregar, cobranças, chantagem emocional. A mamãe vai ficar tão triste se você não fizer isso, se você não fizer direito. Não vou falar medicina, tá? Porque eu não quero desagradar ninguém. Tô brincando. Eu também sou mãe, também quero que meus filhos façam medicina, tranquilo. Mas não é porque a gente quer que a gente deve fazer uma pressão tão grande ao ponto das pessoas não poderem nem escolher o que elas vão fazer no resto da vida. Né? Isso é muito sério. Porque também fala assim, você quer tanto que o filho seja adulto, mas ele nem escolhe. Então, assim, escolher com ele. Né? Não escolher para ele. Potencializar as boas decisões, né? A favor dele. Potencializar as decisões a favor dele. Sabendo que ele também pode mudar de opinião, né? Porque 17 anos você tem que escolher um curso, às vezes você faz o período 2 ou se forma, e às vezes vê que não é aquilo que você quer, e a pessoa parte para outra área. Não quer dizer que se ela fracassou uma vez, na verdade não foi um fracasso, foi uma experiência. Ela não vai ser nada na vida, entendeu? Exatamente. Quantos recomeços, né? Que a gente tem visto. Tá? Agora, nós vamos falar de um adolescente que também não entendo. 80. Se o 8 era novo, 80, vocês já vão imaginar, né? Tô dando a dica. É adolescente. É chamado adolescente ainda. Eu vou colocar um vídeo para vocês e aí segue a Clara explicando pra gente, porque é uma coisa para quem não sabe e nunca viu, é meio estranho. Vamos lá. Era só um pouquinho, porque você sabe que tem aquele delay, né? Vou colocar a coisa aqui. Os jovens têm demorado cada vez mais para sair da casa de seus pais. Há uma década,
20% das pessoas com idade entre 25 e 34 anos ainda moravam com a família. E hoje esse número saltou para 25%. Agora, com a pandemia do coronavírus, chegou a aumentar ainda mais o número de pessoas que integram a chamada geração canguru. O termo surgiu no fim dos anos 90, na França. Motivados pelo aumento do custo de vida, principalmente nas grandes cidades, a busca por qualificação profissional, a postergação do casamento e da constituição da família, os jovens por todo o mundo têm adiado a saída da casa dos pais. Atualmente, a pandemia do novo coronavírus colaborou ainda mais com tal decisão, pois além da preocupação em ajudar a família, que pela idade ou por alguma comorbidade estão mais vulneráveis ao contágio, a população ainda enfrenta problemas financeiros causados pela crise econômica originada pela disseminação da doença. Baqueados pelo desemprego e com um horizonte profissional ainda mais incerto, uma fatia dos jovens que retornaram à casa dos pais não sabem quanto tempo a situação vai durar. De acordo com o economista Marcelo Neri, diretor do FGV Social, a casa dos pais é uma estratégia de sobrevivência para essa faixa etária, que é naturalmente mais vulnerável no mercado de trabalho, por possuírem pouca experiência, salários menores e por não serem contratados com a carteira assinada. Com a volta desses jovens para a casa dos pais, é necessário todo um processo de adaptação. Os pais, acostumados a tratar os filhos adultos como crianças, impõem regras. Com isso, os filhos, por sua vez, se veem com uma liberdade menor, o que após um período de independência pode ser muito incômodo. Segundo o filósofo Luiz Felipe Pondé, a cultura da América Latina, diferentemente da de países como Estados Unidos e Europa, estimula por si só que os jovens prorroguem a busca por liberdade. Enquanto lá fora os filhos da classe média ou mesmo os de famílias ricas são incentivados a buscar sua liberdade financeira através de subempregos, aqui no Brasil geralmente vivem de mesada. O número de jovens morando com os pais deve aumentar, mas nem sempre esse processo é ruim. Muitos estão vendo a ocasião como uma oportunidade de reaproximação com a família, apesar da dificuldade em entender o espaço do outro. Para a psicanalista Ceres Araújo, é necessário que os filhos, mesmo os que perderam o emprego ou o poder financeiro, sejam tratados como adultos, mantendo certa liberdade e também possuindo responsabilidades dentro de casa. Já os pais têm de ver a situação como algo temporário. Os jovens... Desculpa, parei, já terminei no final. O final é ótimo. Terminei antes do final. Mas eu acho que deu para ver bem, né? Sim. Realmente, hoje em dia, a matéria é muito importante porque pontuou bem o quanto que essa situação está sendo potencializada pela pandemia do coronavírus, que reconfigurou todos os espaços, as relações e as relações nos espaços. Então, essa geração canguru, ela realmente é como se fosse uma adolescência estendida. Tardia, né? Para a idade adulta, tardia. Há quem defenda a tese de que... E até justamente por esse tipo de situação que a gente está vivendo e que não começou. Porque você picotou, não te ouvi. Qual parte? Estava falando de uma... Do começo. Tá. Melhor, vou voltar. Há quem teorize uma mudança de perspectiva de idade para postergar a adolescência até os 24 anos, né? É de forma subjetiva, não é legal. Legalmente, a adolescência, pelo menos até agora, continua sendo 18 anos, para alguns casos 21, como já foi falado. Mas antes da própria pandemia, já vinha esse fenômeno, né? A geração de adultos atual já veio, desde que nasceu, já estão inseridos numa cultura, como o Pondé bem colocou, que
a gente já está sendo não preparado para assumir uma idade adulta. A gente está vivendo contextos e vivendo relações como filhos que não preparam a gente ou não preparam tão fortemente para que a gente ingresse numa vida adulta de forma independente, inclusive financeiramente. O contexto socioeconômico também agora, que a gente tem muito mais demandas financeiramente falando e muito mais exigências, e a individualidade é uma demanda muito maior do que antigamente, porque a gente tem várias opções de tudo, então a gente demora muito mais para se formar, para formar uma personalidade. Então todos esses processos da idade adulta estão sendo adiados. Então essa geração canguru agora só vai tender mesmo a aumentar, o que não exatamente é negativo, né? Como a própria matéria falou, a gente não tem que também pautar isso como algo negativo, né? Mas Só como negativo, um fenômeno que né? mas como um fenômeno que a gente está tentando entender ainda na prática. Na teoria a gente já entende, e na prática a gente está tentando entender e ressignificar espaços nesse sentido, não só físicos, né? Mas aonde que também esses indivíduos ocupam na sociedade, que espaço eles ocupam, se é o espaço de pessoas que vão contribuir também depois para ensinarem outras pessoas a viverem essa transição que está sendo mais longa, né? Mas é um fenômeno contemporâneo que veio para ficar. Parece que veio para ficar, né? Pelo menos por um bom tempo. Acho que isso tenha muita influência da cultura latina, né? Onde a família é muito próxima. E aí, muitas vezes, muito superprotetora, quer que o filho esteja perto, quer que o filho cresça, mas que não cresça tanto, para não ficar tão longe de mim, e aí não perder o vínculo. Então, a relação parental se posterga, né? Muito. Isso. E às vezes muita gente, acho que é cultural, pelo menos nos bairros, né, cariocas, que é o que a gente pode falar, eu conheço muita gente que constrói a casa no mesmo terreno dos pais, faz um puxadinho, ou mora muito perto, numa rua mais próxima, para manter esse vínculo, no próprio prédio, e isso vai postergando esse vínculo e essa adolescência, de certo modo, ainda que a pessoa tenha uma certa individualidade e independência também, né? A pessoa se desprende, mas nem tanto. Isso, nem tanto. Calma. Gosta ainda do suporte. Passo de cada vez. É diferente do... Exatamente, é diferente ao contrário da emancipação, né? A pessoa não tem uma ruptura drástica, assim, de uma fase para outra, ou antes mesmo dessa fase iniciar. Não é uma ruptura drástica, é uma ruptura de... E quanto mais tarde começa, mais difícil, de fato, é você romper, né? Com essa vivência da adolescência, você romper esse casulo, né? Vamos dizer assim. Muitos ainda estão na casa dos pais esperando a estabilidade financeira, esperando quando vou sair daqui, quando eu conseguir comprar minha casa. Então... Eu já ouvi muitos jovens adultos falando, até casais entrando em conflito, porque um já estava juntando dinheiro para financiar um apartamento ou alugar, e o outro, eu só quero uma TV pro meu quarto nova, com a mesada dos meus pais, e o outro já estava trabalhando duro para comprar alguma coisa. E isso também compromete as relações, não só conjugais, mas todas as relações significativas, elas são intermediadas aí por essas incongruências aí. E aí o vídeo também falou uma parte que eu achei interessante, que, não sei, aqui no Brasil ele falou que tem muitos que não querem começar de baixo, um emprego mais tipo, a pessoa que é classe média não quer um emprego de um subemprego, né, que ele falou. Já a cultura americana, europeia, os pais já apoiam mais começar como babá, trabalhando no mercado, já para criar sua responsabilidade. E aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. A gente não tem os pais, você não precisa disso. Isso. Às vezes o próprio filho quer, mas o pai, você não precisa, fica aqui, eu te banco. A gente tem uma cultura que isso não é legal para o nosso filho. Uhum. Né? O meu filho vai servir alguém, vai limpar banheiro de alguém,
É elitista, né? É uma perspectiva muito elitista. Eu não sei por e que preconceituosa até certo ponto. Mas eu sei que tem. Agora, eu achei ótima de Jezerê, estava esperando para falar sobre esse ponto. Eu acho que eles criam o filho pro mundo. Exato. Porque os filhos têm que aprender a se virar. Só que eles erram a mão na questão do convívio. Eles muitos se afastam até que eles não têm mais convívio nos Estados Unidos, né? Aqui a gente faz o contrário, né? Os salários são baixos, mas a pessoa não está só indo lá para ganhar o salário. A pessoa está indo lá para aprender a ter autonomia, para aprender a se virar, para aprender a quanto é difícil ganhar o dinheiro, né? Para dar valor no que tem em casa. A gente estava até receber ordem e obedecer. Do privilégio, limites, obedecer ordem, limite, ter horário para chegar. Então, o mundo não vai acolher igual em casa, né? O mundo não é a continuação da casa. Sim, exatamente. Quando você passa dessa fase e vira um jovem adulto de 30 anos, né? Aí você nunca trabalhou na vida, aí fica difícil você ir trabalhar, porque tem certas coisas que é fácil, mais fácil você fazer com 16, né? Aí você fala, não, mas vai sair de casa para ganhar isso, melhor não sair, melhor não ir. Mas se você não começa, desculpa, porque eu te cortei, né? Mas eu queria falar isso, fala você. Nada, é ótimo. E tem a questão da experiência também, que nenhum emprego alto vai te querer sem experiência, e para você ter experiência, você tem que começar de baixo. E aí você fica preso nessa questão. Você não quer algo que seja degradante, entre aspas, né? Mas aí você não vai ser contratado porque você não passou, não teve anos de experiência em tal lugar. E você pode crescer dentro da própria empresa. Você tem a possibilidade de crescer. Começar de baixo, ele vê que você é uma pessoa esforçada e ir crescendo. O que é engraçado é que se esse adolescente ou jovem adulto vai limpar banheiro nos Estados Unidos, na Europa, aí que delícia! Aí é legal, aí é empoderamento, aí é independência. Um banheiro em Paris. Aí esses pais acham bom. Então a gente tem que parar com isso, a gente tem que educar nossos filhos, né? Ou passar para os nossos pacientes, né? Pais, os filhos, o quanto é importante adquirir a autonomia que eu estou falando financeira. Se você não começa um trabalho, igual a Jezerê falou, muito bem falado, a qualquer tempo a gente pode recomeçar. Se você for em qualquer sala em universidades, você vai ver pessoas com mais de 50 anos recomeçando. É muito comum hoje em dia. Recomeçar, mudar de profissão. Mas o importante é fazer, é realizar, né? Então, se um jovem ele não sabe o que é trabalhar, um jovem que eu falo com 16 anos, isso para mim é um jovem. Certo. Né? 16, 18 anos, está estudando, né? Até que ponto esse estudo vai fazer a diferença para você lá na frente? Se você só está cumprindo etapa, é melhor você trabalhar, estudar e trabalhar. Ah, não, eu estou estudando que eu vou passar no ITA, vou passar na PUC, estou falando aqui para encher o saco de alguns terapeutas, tá? Vou passar na Federal, vou passar... Ah, então estuda, meu filho, porque isso vai ter futuro, né? E tem ótimas pessoas que trabalham e ganham bem hoje, né? Não tô dizendo na média, tá, gente? Não estou falando aqui e que não estudaram em maravilhosos colégios e não fizeram maravilhosas faculdades, né? Isso também é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Quem faz... Tanto que nos próprios currículos isso já tem sido banido, assim, não tem dado ninguém... As empresas não dão mais importância a isso. Não é colégios e faculdades. Como davam, né? Como davam. Porque hoje, quem sabe a experiência que a pessoa teve, se é esforçado realmente, né? Para ir crescendo. Então, os valores vão mudando. E a gente, como psicólogo, a gente precisa auxiliar, né? Os pais, os jovens, ao que eles... O que tá de novo
né, no mercado, o que está sendo avaliado, vamos potencializar as habilidades. A gente não fala sempre isso? Vamos potencializar as habilidades. Mas e na hora que a habilidade é aquela que você acha que não ganha dinheiro? Né? Então, assim... O valor tem que parar de ser medido em quanto ganha ou deixa de ganhar. Quanto ganha, porque você não sabe quanto teu filho pode ganhar fazendo o que ele gosta. Exatamente. Né? Então, assim, a gente fica muito preso. Né? Eu queria queria mostrar um pouquinho do vídeo, só para a gente conceituar. Eu vou parar no meio esse vídeo, porque ele é bem longo, mas para a gente conceituar e daí fechar com a geração neném. Tá? Só um pouquinho. Tá aqui Agora... Foi. Uma geração tem cultura pensar. São jovens chamados de nem. E nem estudam, nem trabalham. Um fenômeno que virou alerta do Banco Mundial. Veja de que forma esses brasileiros lutam para escapar da pobreza. Gabriel faz parte de um grupo que tem preocupado especialistas, a chamada geração neném. Hoje ele nem estuda e nem trabalha, mas não é por falta de vontade. Gabriel parou a faculdade porque perdeu o emprego. Eu estudei os primeiro ano em escola particular e já o segundo e o terceiro em escola pública. Só consigo descontos na parcela, eu não tenho como minha mãe me ajudar, não tenho essas condições. Gabriel é só um exemplo entre tantos jovens brasileiros. De acordo com o Banco Mundial, 11 milhões de jovens entre 19 e 25 anos formam um grupo chamado de neném. Nem trabalham e nem estudam. É como se 1/4 da população brasileira estivesse parado, sem saber para onde ir. O problema é a evasão da escola e depois a falta de oportunidade dos que se formam no ensino médio. É uma geração que acabaram, às vezes, desistindo do estudo por uma falta de recurso. Os dados estão num relatório divulgado em março. Nós conversamos pela internet com a coordenadora do estudo. De Washington, nos Estados Unidos, a economista explica por que este fenômeno acontece. Às vezes o jovem pode estar na escola e pode estar desengajado porque a educação dele está de baixa qualidade. O estudo analisou jovens de vários países e mostrou uma realidade preocupante no Brasil. Aqui, a formação educacional ainda é muito falha e pouco valorizada. Olha só, vou interromper, porque eu acho que já deu. É um vídeo interessante para vocês. O link, mas ele tem mais de 7 minutos e era importante, acho que, mostrar esse conceito, né, para você falar um pouco, Clara, sobre a geração neném. Que é um pouco diferente da geração canguru, é uma linha bem tênue, porque tem muita gente que pertence a uma e a outra, né, ao mesmo tempo. Mas a geração neném, via de regra, moram com os pais, assim, dificilmente eles são sustentados fora de suas casas, né? Ou eles em algum momento moraram fora de casa e depois retornaram para a casa dos pais, como é o caso da pandemia agora, né? E eu acho que tem um fator que potencializa a quantidade, que não só a pandemia no momento, né? Porque essa matéria, se não me engano, é antes da pandemia. Sim. Então, a pandemia agora está potencializando esse fenômeno também, porque muitas pessoas estão trancando as suas faculdades por estarem desmotivadas, porque não se adequaram ao formato online, à distância, principalmente pessoas assim que não estão familiarizadas com o espaço virtual, né? E tem jovens que não estão familiarizados, sim, às vezes por não terem condições de se familiarizarem. Então, até que ponto também a gente não entra numa discussão de que essas pessoas
uma parcela dessas pessoas nem não estudam, nem trabalham, não só não têm oportunidades, assim, estão por falta de oportunidades, como porque a própria sociedade ou as instituições elitizam alguns formatos de ensino ou de trabalho que não dão espaço para essas pessoas terem essas oportunidades. Mas isso aí é outra discussão. E essa geração neném também hoje em dia é muito comum, porque não é como antigamente que tinham 3, 4, 6 opções de faculdades. A mulher não trabalhava, ou trabalhava, era bem menos a parcela de mulheres que trabalhava. Todo mundo já tinha mais ou menos um destino traçado, então a profissão dos pais também estava muito a profissão dos filhos. Hoje você tem uma gama de possibilidades de ensino técnico, universidade e várias outras alternativas de trabalho terceirizado, informal, carteira assinada, tudo. Então, isso também faz com que essas pessoas, como falou na matéria, fiquem perdidas, porque muitas vezes as famílias delas ainda têm um pensamento muito conservador no sentido de você tem que fazer faculdade, classe média principalmente, tem que fazer uma faculdade, não pode não fazer uma faculdade, né? Eu fiz, então você tem que fazer. Isso faz com que essas pessoas que veem tantas opções assim, elas querem poder escolher, só que escolher está muito difícil. E aí elas vão postergando um pouco essa entrada no universo adulto no sentido profissional ou ingressar em um estudo que vá possibilitá-las a um trabalho, por exemplo. Eu vi um pouco. Vou te falar, Pedro. Hoje nós estamos. A gente está brigando. Agora é você. A gente está brigando pela fala. Agora é você. Da outra vez eu falei na frente. É que eu até me perdi. Mas eu ia falar sobre. Agora eu me perdi realmente. Perdeu mesmo? Mas era da questão que a Clara estava falando, né? Da faculdade e tal. As pessoas têm medo de que os adolescentes em especial, né, e o início da fase adulta, os jovens adultos, né, eles têm medo de que as escolhas sejam definitivas. Um bom e ponto. aí isso é um dos motivos que tem esse postergar da decisão, né. Se eu vou fazer algum curso, vou ficar 1 ano lá nesse curso, se eu não gostar, e aí, o que eu faço? Vou perder 1 ano da vida. Dinheiro também. Eu vou investir. Vou perder dinheiro. Vou jogar fora o dinheiro. Acabam postergando e aí fica nesse meio termo de vai, não vai, não trabalha, não estuda, não sabe o que faz. E eles já estão numa idade que eles pensam, não posso mais errar. Porque o tempo está correndo. Aí se comparam com pessoas... Né? Que estão nessa faixa etária. Começa aqui lá, mas fulano já tem filho, fulano é casado, fulano já tem a casa própria, fulano fez não sei o quê. Eu tenho que correr, eu tenho que escolher, e eu não posso errar, então eu tenho que tomar a decisão certa. E aí a pessoa paralisa. E eu acho que indo nem tão longe, só de fulano já escolheu o que ele quer pra vida, fulano já se achou, já é algo que pode ser desestruturante nesse sentido, né? É verdade. Sim, mas assim, engraçado que às vezes a gente vê pacientes passando a vida inteira tentando se achar, né? E as pessoas estão querendo possível, só escolher uma profissão, né? Lógico que isso é complicado, porque quando a gente é jovem, a gente acha realmente que isso a gente está escolhendo para fazer uma carreira. Não é fácil o recomeço. Né? É bonito o recomeço, né? Quando ele acontece, é bonito, mas não é fácil, porque você deixa tudo que você já é para trás e você recomeça do zero, né? Então, assim, geralmente, quanto mais a gente acertar, né? Não existe resposta certa, mas existe resposta mais acertada, né? Isso é a tal da assertividade. Quando você pega existem as orientações vocacionais,
que a gente faz, né? Até para a pessoa que realmente às vezes está perdido, ou eu conheço gente que fala, eu estou na 5ª faculdade, né? Mas ainda eu não sei se é isso, né? Quer dizer, isso fala mais do que não sei se é isso, né? É um pouco do que vocês estavam falando. Eu achei ali, quando aquela portuguesa, aquela cientista portuguesa nos Estados Unidos fala sobre a questão da aprendizagem, da estrutura do ensino, que também não é um assunto para psicólogo, né? Mas o quanto é importante se a gente tivesse realmente um ensino, um aprendizado que reforçaria você continuar a estudar. Nossa, completamente. Isso não acontece no Brasil. Completamente não acontece. Né? Então... Muito arcaico ainda nesse sentido, né? O ensino. Então, assim, outra coisa. Muito do que a gente viu aqueles... Eu tinha até um certo preconceito da geração neném, né? Achava que a geração era de quem não queria estudar e não queria trabalhar. Não necessariamente. Agora eu vi que um quarto, né, da população da brasileira, não sei se daquela idade, é uma geração neném, porque não consegue emprego. A gente tem um índice de desemprego muito alto. Mesmo empregos informais. Mesmo. Então, assim, é alto. Mas também não sei até que ponto aquela pessoa está disposta a trabalhar para poder estudar. Disposta naqueles empregos, subempregos do que a gente estava conversando. Né? Então, é uma situação muito delicada, porque a fase da vida não está sendo vivida, que é a fase adulta, né? E chega uma hora que cobra. Uma coisa é você não se comparar com o outro, como a Clara disse. Né? Você não se compara com o outro, ok. Eu acho que a gente tem que se comparar com a gente mesmo. Há 2 anos atrás, exatamente. Hoje eu tô de outro, tô melhor, então tô no lucro, né? Mas a conta chega, né? Você tem 30, você vai ter 35, 40 anos, você tá neném, e aí? Para a mulher, que ela começa a se pressionar com as questões biológicas, se confrontar com as questões biológicas, por exemplo, a maternidade. E aí? E aí a mulher que quer ser mãe biológica começa, e agora? Eu tenho não sei quantos anos, eu tenho X anos para conhecer alguém, para casar com alguém, de casa, para né? ter um filho, papapá. Então, assim, são muitas questões que aí vai interferir na questão psicológica, né? O que eu acho que a gente poderia deixar, eu pelo menos acho que eu vou deixar aqui uma palavra, que eu acho que é o que poderia ajudar enquanto a gente pensasse na adolescência, no jovem adulto, né? E de todas essas coisas que a gente trouxe aqui para vocês, para a gente refletir, né? Sempre é para refletir. Equilíbrio. A gente trabalhou aqui com 2 extremos. Equilíbrio. Procure orientação vocacional, você que é jovem. Né? Não precisa fazer uma terapia longa, né? Onde é tão mais acessível. Procure. Né? Os pais estão perdidos com seus filhos, procure uma ajuda de psicoterapia. Né? Procure. Inclusive familiar também. Familiar. Né? Terapia familiar, terapia de trazer a família para dentro do problema do adolescente é acolhedor, bastante. E nessa fase da vida é muito importante ressignificar esses laços. Nossa, é super importante. Então, assim, veja isso como uma coisa que realmente vai dar ganho na vida, em qualidade, em suporte, sustentado. Né? Ou pelo menos a gente sabe o que precisa melhorar. Que eu já acho que eu já estou no ganho, né? Então eu vou parar de falar porque diz alguns terapeutas que eu estou andando falando muito. Eu vou ficar quieta,
Vou me despedir de vocês, dizendo que foi um prazer estar com os terapeutas da Ponte, um prazer estar com vocês e que o nosso intuito é fazer vocês refletirem. Um grande abraço. É isso aí, gente. A gente espera que cada episódio vocês estejam se inteirando mais, gostando mais. E lembrando que a gente está sempre aberto a sugestões, opiniões. E esse é um espaço nosso, mas é primeiramente para vocês, de vocês e para vocês. E a gente faz questão de fazer isso para que vocês se beneficiem o máximo possível desse conteúdo que a gente traz aqui. Bom, é muito bom estar hoje aqui com vocês, ter falado um pouco da minha experiência. Uhum. E o que eu quero falar também é que nenhuma profissão em si é totalmente ruim e nem totalmente boa, todas têm seus prós e seus contras, mas nessas que a gente começa muito cedo, realmente o adolescente precisa de um suporte, então é bom os pais ficarem de olho, é bom você respeitar o seu limite, você entender o que a sua mente pede, o seu corpo pede, respeitar os seus limites, e como a Thelma falou, nada que é extremo é bom. E eu vou aproveitar e puxar a sardinha para o meu lado. Tem alguns textos, no caso 2, um que fala sobre a adolescência e os transtornos mentais. Trabalha um pouquinho sobre o que é ser adolescente e como essa questão do vestibular afeta a mente dos adolescentes nesse período, onde eles estão em formação, né? E tem um textinho mais recente que fala sobre amizade e pertencimento, que são grandes questões também da adolescência. E a gente falou até um pouquinho sobre essas questões, então lá dá para se aprofundar um pouquinho mais. Então, entra lá no www.clinicadaponte.com.br, dá uma checada lá no blog com diversos textos, como esses que eu falei. E se você sentir a necessidade de um atendimento psicológico, e especialmente nesse caso, sobre as questões de adolescência, de procurar orientação vocacional, entre em contato com a gente, que a gente pode te ajudar. É isso. Ok, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até! Tchau, até a próxima.